Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Hoje é mais um dia que Deus preparou para estarmos juntos estudando a palavra de Deus, trazendo para nós conhecimentos acerca das verdades que estão registradas nesta palavra, que é o nosso guia, que é o nosso orientador. Hoje, domingo, 5 de julho, nós estamos aqui, firmes e fortes, já que não podemos nos reunir, nos congregar. Então, nós vamos estar continuando aqui com os nossos estudos online através do YouTube. Nós hoje vamos falar sobre autoridade, submissão, rebelião. O nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Então, você já vai pegando a sua Bíblia aí, já vai abrindo Romanos 13, versículos 1 e 2, e vamos começar. Vamos orar primeiro, como sempre a gente gosta de fazer. Não se deve ler a palavra de Deus sem antes pedir uma iluminação, uma revelação do Espírito Santo de Deus, porque esta palavra ela é altamente espiritual e só pode ser discernida espiritualmente. É assim que Paulo nos ensina, Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã, porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor preparou este dia para nós, para o nosso deleite, e também para estarmos a teu serviço. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor não nos desampara, e é por isso, Senhor, que nós temos prazer em estar na tua presença nesta manhã. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor permite que nós tenhamos recursos para estarmos alcançando os nossos irmãos e irmãs e todos aqueles que querem aprender da tua palavra. Onde estiverem, Senhor, as pessoas podem se conectar neste momento e ouvir a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito esteja entrando nas casas nesta manhã, esteja entrando na mente, no coração de cada um que esteja realmente querendo aprender de ti e querendo aprender as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu, mas o teu Espírito, que seja o nosso professor e o nosso orientador nesta manhã. Eu te louvo pela nossa igreja, que tem, Senhor, se esforçado para manter esse contato com cada membro, com cada irmão, pelos nossos pastores, Senhor, que tem envidado todos os esforços, Senhor, para manter a igreja unida, para manter a igreja recebendo a palavra, recebendo oração, recebendo as ministrações. Eu te louvo pela equipe aqui de mídia, Senhor, sempre pronta, sempre alegre na realização deste trabalho. Que eles, Senhor, tenham confirmado no coração deles, o Misael, a Laura, que o trabalho deles não é vão no Senhor, que o Senhor está atento e pronto a abençoá-los. É assim, Senhor, que nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, para falar de autoridade, submissão, rebelião, esse é o que nós vamos estar falando hoje, nada melhor do que esse texto aqui, esse ensinamento do apóstolo Paulo aos Romanos nesta carta. Todos nós temos de lidar com a questão da autoridade, com a questão também da submissão, com a questão também da rebelião, porque esses três conceitos estão intimamente ligados, fortemente ligados. Os que não reconhecem a autoridade e a ela não se submetem estarão fatalmente em estado de rebelião. Se você não reconhece uma autoridade, não se submete à autoridade, a sua posição é de rebelião. Sinto muito, mas lamento. Tanto a autoridade como a submissão e a rebelião estão sustentados em princípios bíblicos bem claros, não sendo crível, não sendo possível que um cristão
possa reconhecer a autoridade e a ela não se submeter e nem obedecer à autoridade. A submissão bíblica sempre envolve o respeito e a obediência à autoridade naquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Já vamos estabelecer isso, tá? Naquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Mais para frente a gente vai trabalhar isso melhor. Por outro lado, quando uma pessoa obedece a uma autoridade, a um líder, mas obedece reclamando, murmurando, ela está obedecendo a essa autoridade, mas não a está respeitando. E assim, dessa forma, também está caracterizada a rebelião. Vejamos então os princípios que norteiam esse assunto do nosso estudo aqui. Primeiro princípio sobre autoridade, princípio bíblico sobre autoridade. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é a autoridade suprema, superior, e a autoridade é inerente a Deus, já faz parte de Deus, dos seus atributos. Então Deus é autoridade em si mesmo. E tudo que no mundo existe é sustentado por esse poder, o poder da autoridade de Deus. Ele é o Supremo. Nós temos ouvido muito falar em Supremo, né, esses dias. Deus é o Supremo na questão da autoridade. E em todas as questões também, né? Então, diante disso, dessa afirmativa, rejeitar uma ordem de Deus é o mesmo que ir contra o próprio Deus. Se você rejeita uma ordem de uma autoridade, você está indo contra essa autoridade. Então, se você rejeita uma ordem de Deus, na realidade você está indo contra o próprio Deus. Nós temos um texto lá de 1 Samuel 15, 22, que depois vocês podem ler, que vai falar sobre isso. É aquele episódio de Saul, que não quis esperar, né, o profeta Samuel, e ele mesmo quis oferecer sacrifício, e Samuel chega e fala para ele, né, que obedecer é melhor do que sacrificar. Muito bem. Então, no reino de Deus está implícita essa dependência. Dependência é tudo que o Senhor Deus determina, sendo nós completamente submissos a Ele e às suas determinações. Na dependência está implícita a obediência. Na independência está implícita o quê? A rebeldia, a rebelião. Ao contrário da conhecida frase, né, que todo brasileiro estudou isso e ouviu isso, né, aquela frase patriótica de independência de Dom Pedro I, que diz que independência ou morte, no caso nosso, para nós cristãos, a frase correta é independência é morte. Independência é morte. Quando reconhecemos a autoridade de Deus sobre todas as coisas, fica mais fácil nós entendermos essa questão da autoridade delegada, que a gente leu aqui em Romanos 13, no versículo 1. O princípio da autoridade delegada é que rege todas as relações de um homem com homem, dos homens, né, da humanidade, do homem com o homem, e a relação do homem com Deus. Como funciona, então, o princípio da autoridade delegada? Vamos entender aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Romanos, precisamos entender esse contexto do meio, do ambiente que ele estava vivendo. O império que dominava o mundo da época era o Império Romano, que tinha uma hierarquia e um sistema de governo que era muito bem definido e complexo para exercer sua autoridade e exercer o seu domínio sobre as nações que ele tinha dominado. Funcionava assim. Como maioral supremo, lá no topo da pirâmide, estava o imperador, que era cercado por um senado, pelos senadores. Abaixo do imperador e dos senadores estavam os governadores das grandes províncias. Depois deles vinham os procônsules, os procuradores, os prefeitos, os magistrados, os juízes e as autoridades militares. As autoridades militares, a gente até encontra muito bem isso nos evangelhos,
e um dos grandes que a gente conhece, né, uma autoridade militar, é aquele centurião que foi procurar Jesus porque o seu servo estava doente. E ele tem aquela conversa com Jesus, pede a Jesus que cure o seu centurião, o seu servo, e Jesus então fala para ele, tá bom, eu vou lá na sua casa. E não, o senhor não precisa ir na minha casa, manda com uma palavra que o meu servo será curado. E Jesus gostou muito desse respeito, desse temor que ele demonstrou por autoridade e disse aquilo, né? Nem em Israel encontrei uma fé tão grande igual a deste homem, a deste centurião, né? E então, entre os povos dominados pelo Império Romano, estavam quem? Estavam os judeus. Mas os judeus, eles tinham uma grande dificuldade em aceitar a autoridade de Roma. Os judeus, eles viviam em guerras constantes com o exército romano. Os zelotes eram aqueles que tinham essa garra, tudo deles era na luta, era na guerra, era debaixo da espada. E com isso eles promoviam muitas insurreições, muitas revoltas, guerras internas. Por quê? Porque eles odiavam as autoridades romanas por entenderem que eles, judeus, eram um povo escolhido de Deus e só deviam subordinação a Deus e só iriam reconhecer o governo do Messias, que para eles ainda não veio e ainda há de vir. Então esse era o cenário do apóstolo Paulo quando ele escreveu aqui em Romanos. Ele escreve essa carta aos crentes de Roma, provavelmente em razão de ter tomado conhecimento de que mesmo os judeus que haviam se convertido e os gentios também que haviam se convertido, os não-judeus, eles tinham grande dificuldade em reconhecer essa autoridade sobre eles que o Império Romano exercia. Olha só como que é isso. No capítulo 12, capítulo anterior a isso que nós lemos, nos versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos judeus cristãos, e não judeus, né, que eles deveriam amar não só uns aos outros, mas também aos seus inimigos. Está aí no versículo 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então ele termina de falar isso, ele sente, ele entende que a partir dessa mensagem dele, desse ensinamento, que havia uma necessidade dele tratar do assunto de autoridade de uma forma mais direta, mais prática, para ensinar para eles a respeito das autoridades romanas, que a esta altura aí do campeonato já estava se despontando como uma autoridade que iria perseguir os cristãos, que ia ser inimiga dos cristãos romanos. Daí Paulo dá a eles essa ordem que está aí no versículo 1 do capítulo 13. Ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Tem uma outra tradução que eu tenho anotado aqui, que ele fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Não é todos podem, ou todos se quiserem. Não, todos devem se sujeitar às autoridades. Então ele dá uma ordem nesse versículo 1 aí, para ensinar a eles sobre a submissão às autoridades. E é aí que nós temos então conhecimento da autoridade delegada. Agora, vamos pensar aqui, qual o motivo que os judeus cristãos teriam para estarem sujeitos à autoridade romana? A autoridade romana era perversa, ela era opressora, ela não dava a eles o direito deles, cobrava impostos caríssimos dos judeus, oprimiam, escravizavam alguns, né, especialmente as mulheres. Então eles não tinham, na realidade, motivo nenhum para estarem sujeitos à autoridade romana. Agora, o motivo que Paulo dá para essa sujeição está aí no verso 1. Ele diz assim: porque as autoridades são superiores. Ele diz, as autoridades são superiores. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim,
que as autoridades elas estão numa posição superior a nós. Vamos nos colocar aqui, né? Vamos contextualizar. Na escala de governo que Deus estruturou para vivermos em sociedade, as autoridades elas são superiores. Foi Deus que criou essa hierarquia. Por quê? Porque foi Deus que colocou os governantes numa posição superior à nossa. Essas autoridades, diz Paulo, procedem de Deus, ou seja, Deus delegou sua autoridade a algumas pessoas, mas isso não significa que essas pessoas investidas de autoridade, elas sejam superiores ou melhores. As pessoas, elas não são superiores ou melhores. Significa apenas que elas ocupam uma posição que está superior, que está acima da nossa como governantes e nós como governados. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, eu estava ouvindo uma mensagem dele, ele falando que isso não significa um juízo de valor sobre a pessoa dessas autoridades. Nós não vamos falar dessas pessoas que estão no exercício da autoridade. Não significa que essas pessoas, têm uma ética melhor, sejam pessoas melhores do que nós, sejam mais capazes ou inteligentes, ou moralmente sejam mais aptas do que nós. Não se trata disso. Elas são superiores apenas por causa da função que elas ocupam. Se essas autoridades, vamos pensar aqui, eu gosto de fazer perguntas, né? Vamos lá. Se essas autoridades só o são porque Deus delegou a elas essa condição, por que então que muitos governantes, aí vamos colocar reis, presidentes, governadores, prefeitos, por que eles são muitas vezes imorais, corruptos, desonestos, cruéis, injustos, mas mesmo assim estão nesta posição superior? Por que Deus as colocou nessa posição superior? Sinto muito, mas eu não sei te responder isso não. Isso aí é, vamos dizer assim, uma zona cinzenta que a gente não consegue ainda alcançar, porque faz parte de todo um planejamento de Deus que nós não conseguimos entender hoje, não conseguimos entender agora. Nós não sabemos a razão de Deus delegar a essas pessoas a autoridade de governo, elas sendo assim, imorais, corruptas, infiéis, cruéis, né? Nem sempre vamos saber por que Deus permite que um governante ímpio se levante e governe. Nem porque Deus delega poder para um governante pagão, um governante injusto, né, ateu, que vai depois perseguir a igreja. A gente não consegue saber por quê. Por que isso acontece? Mas quando eu penso nisto, eu fico me lembrando lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, ele disse assim para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aí os discípulos ficaram, que beleza, maravilha, tá, vamos receber poder, vamos esperar. Bom, veio o dia de Pentecostes, eles receberam poder, ficaram cheios da unção de Deus. Mas Jesus tinha dito, recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém. Nós estamos cheios de poder aqui em Jerusalém, vamos ficar em Jerusalém, que maravilha, Jerusalém e o poder, e nós cheios do poder em Jerusalém. Deus virou e falou assim, esse não está certo. Não foi isso que eu falei para eles. Então permitiu que eles passassem por uma perseguição, né, perseguição romana. E o que aconteceu com a perseguição? Eles tiveram cada um para um canto. Se separaram e foram cada um para um lugar. Nisso que eles se separaram e foram cada um para um lugar, o que aconteceu? Eles começaram a estabelecer pontos de pregação, congregações, locais onde eles testemunhavam sobre Jesus e falavam sobre Jesus. E foi assim que o evangelho chegou até nós, confins da terra, aqui, nós aí, Brasil. Foi assim que chegou até nós. Então, vocês estão entendendo como que Deus instituiu ali uma autoridade para perseguir a igreja com essa finalidade?
deles cumprirem aquilo que Jesus falou, que o Espírito desceria, mas que seria para eles saírem de Jerusalém, irem para a Judéia, irem para Samaria e até os confins da terra, mas eles não entenderam isso e foram, né, no tranco, foram porque foram perseguidos. Na China, não sei se vocês sabem disso, mas eu aprendi isso, que na China, há uns anos atrás, não sei quanto tempo, muitos missionários que foram para lá com aquela fleuma da pregação, vamos ganhar a China para Jesus, e começaram a pregar o Evangelho foi bombando, o Evangelho foi crescendo, centenas de pessoas se convertiam a cada dia, e eles lá nessa fleuma, nessa paixão por almas, de repente se levanta um governo ateísta, esse PCC aí, né, Partido Comunista Chinês, e o que ele faz? Ele expulsa esses missionários, debanda com esse grupo de pregação do Evangelho. São algumas igrejas que eles tornaram oficiais, mas mesmo essas igrejas ficaram incapacitadas de realizar o trabalho, porque eram taxadas com impostos caríssimos, eram proibidas de fazer isso, de fazer aquilo. Então, o que esses missionários fizeram? Eles foram para os porões, eles foram para as ocultas, lá no local oculto, e começaram de novo na pregação do Evangelho, em casas e nos subterrâneos. Resultado, meus irmãos, o que se estima hoje é uma estimativa, não vamos dizer que é fake news não, hein? É uma estimativa, é um cálculo que se faz aproximado pelo número de casas que recebem pessoas para ouvir o Evangelho, escondido do governo. Estima-se que hoje eles têm lá mais convertidos, mais cristãos, mais evangélicos do que tem nos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa. Mas teve que se levantar um governo que oprimiu, um governo que perseguiu. Então, a gente não consegue entender por que Deus permite isso. Que se levante uma autoridade ímpia, pagã, ateísta, que até persiga a igreja, persiga o Evangelho. Nós não sabemos porquê, mas esta autoridade também, independentemente dela ser uma autoridade boa ou ruim, nós cristãos temos que admitir que toda autoridade procede de Deus. A gente gosta? Não, a gente não gosta não, mas toda autoridade procede de Deus, e isto está afirmado aqui na palavra de Deus. Então veja, meus irmãos, que antes de Paulo ensinar isto, o próprio Jesus já nos deu esse ensinamento. Jesus já sinalizava naquele encontro que ele teve com Pilatos, e Pilatos começou a interrogá-lo, e ele resolveu não responder mais nada, ele resolveu ficar quieto. Aí Pilatos vira para ele e fala assim: você não sabe que eu tenho poder para te mandar crucificar e tenho poder para te soltar? O que Jesus disse para ele? Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Então Jesus, sabendo que ia ser mandado para a crucificação por Pilatos, mas Jesus falou assim: ele tem autoridade que recebeu lá de cima, lá do meu Pai, ele tem essa autoridade. E o Senhor aceitou, se submeteu. A submissão, ela não significa inferioridade. Às vezes as pessoas, se eu sou submisso é porque eu sou inferior. Não é. Jesus nunca foi inferior ou foi menor que o Pai pelo simples fato de ser submisso ao Pai. Tá? Ele nunca foi menor. O discípulo do Senhor, somos nós devemos, onde estivermos, procurar saber quem é a autoridade delegada para nos submeter a ela, pois Deus delega autoridade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos pessoas investidas de autoridade na nossa vida civil, tá? Nós temos isso, nós temos os governantes, né? Nós temos os tribunais, os juízes, nós temos autoridade no nosso trabalho, são os empregadores, os patrões, né? Nós temos na família, os pais, né? A mãe e o pai, deveria entender isso. Você tem autoridade delegada por Deus para educar o seu filho, para repreendê-lo, para orientá-lo. É você, pai, é você, mãe. Você tem essa autoridade de Deus na sua casa. E temos na igreja também.
né? Na igreja, os nossos pastores, a igreja lá em Coríntios está dizendo, pois Deus colocou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para mestres. São autoridades a quem Deus delegou da sua autoridade, do seu poder, para que eles pudessem exercer posição de autoridade e de governo. Vamos falar agora do princípio bíblico sobre submissão. Só um momentinho aqui, deixa eu beber um pouco d'água. A submissão, ela não é uma mera obediência externa e nem tampouco controlada. Submissão é uma obediência inteligente a uma autoridade delegada por Deus. Paulo fala em submissão ou sujeição. Estar sujeito significa obedecer, acatar, respeitar aquele que Deus colocou sobre nós aqui neste mundo. Então, submeter-se é renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daquele que exerce a autoridade delegada sobre nós. Eu posso argumentar com o meu superior, a autoridade acima de mim? Lógico, eu posso argumentar. Eu posso dizer, olha, eu não concordo. Mas se a autoridade diz, não, é assim, isso é o melhor, aí eu tenho que me submeter. O texto que melhor atende a esse conceito é o texto que está em Filipenses 2, 5, 8, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está vendo? Jesus diante de Deus e da autoridade de Deus. E diante dos homens. Ele podia chegar e falar, eu sou Deus, ninguém toca em mim. Né? Podia falar isso para Pilatos, não é isso? Mas ele não usou disso, não teve por usurpação ser igual a Deus para querer reivindicar isso. Mas antes ele se humilhou e foi obediente ao Pai até a morte, e morte terrível, morte de cruz. Então só existe um caminho para a submissão. Andar como Cristo andou. Que é um texto. 1 João 2, 6 e Hebreus 5, 7 e 8. O melhor líder, quem melhor exerce autoridade, é quem aprendeu a obedecer. É quem aprendeu a respeitar uma autoridade e se submeter a ela. Vamos ver, eu vou falar só de 2 benefícios da submissão. Só 2 benefícios para a pessoa que pratica a submissão, que é submisso. Primeiro, ele gosta de proteção. O cristão submisso, ele não precisa temer nada. A pessoa submissa a Deus, ela terá autoridade sobre o diabo, que vai fugir dela. Está lá em Tiago 4, 7. Né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós nos sujeitarmos a Deus, à vontade de Deus, ainda que pareça para nós que não está justo, poxa, que Deus não está me dando exatamente aquilo que eu penso que mereço, mas mesmo assim eu me sujeito a Deus, o diabo não me resiste, ele vai fugir de mim. Então, o que se submete à autoridade delegada também não deve temer, como a Bíblia nos ensina. É isso aí, não temer nada, porque goza de proteção. O segundo ponto, segundo benefício, quem se submete, quem é submisso à autoridade, ela tem também a possibilidade de chegar a ser autoridade. Quer ver 2 exemplos sobre isso? Eu vou falar de Eliseu. Eliseu, ele começou a andar com Elias chamou Eliseu para ser seu discípulo, e Eliseu andava ali colado com Elias, se submetendo a Elias, a todas as vontades de Elias. E Eliseu ficou sabendo que Elias seria arrebatado para o céu. E ele falou, eu vou colar nele, vou ficar ali juntinho com ele. E ele só desobedeceu a Elias, porque Elias não queria ele perto, porque quando Elias falou, tá, o que você quer? Ele falou assim, eu quero o dobro
da unção que você tem. Elias virou e falou assim, tá bom, se você estiver comigo quando eu for arrebatado, você vai receber o dobro da unção. Opa, Eliseu falou, colou, opa, não saio de perto dele. E Elias queria até se desvencilhar de Eliseu, não fica aí, vai para tal lugar. Não, vou aqui, ó, junto com você. E ele ficou ali, sujeitou-se a Eliseu, se sujeitou como discípulo a servir Eliseu, e depois realmente ele foi levantado, né, para, como um profeta de Deus, realizando coisas duplamente superiores ao que Elias realizou. Davi foi um outro homem que também ele se sujeitou ao rei Saul. Ele sabia, porque ele já tinha recebido Samuel e já tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele sabia que o tempo de Saul ainda não tinha acabado. Então, ele teve duas oportunidades naquela guerra que Saul vivia perseguindo Davi, querendo matar Davi, e Davi fugindo e só fugindo de Saul. Ele teve duas oportunidades onde ele podia ter matado Saul, mas ele não fez isso. E ele, o que ele falou? Não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Saul, Deus já tinha desprezado Saul, olha só, mas não tinha tirado dele a autoridade delegada. E Davi entendeu isso. Davi falou, epa, não posso tocar em quem tem autoridade delegada por Deus, ungido do Senhor. Tá? O que aconteceu com essa submissão dele? Logo depois, né, houve aquele episódio, Saul foi para uma guerra, morreu, e Davi então se levanta como rei de Israel. É isso aí. Terceiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é uma pergunta que eu sei que vocês estão fazendo aí na cabecinha de vocês. Não há nenhuma possibilidade de ser insubmisso a uma autoridade delegada por Deus? Eu sei que vocês estão pensando isso. Desculpa. Porque algumas pessoas têm ficado assim, poxa vida, a igreja tem que obedecer a essa determinação do Estado de não poder abrir, de não poder realizar seus cultos. A igreja não, a igreja é livre. A Constituição dá liberdade de culto, então nós não temos que respeitar, nós não temos que obedecer. Eu sei que muitos cristãos estão pensando dessa forma. Então, não há nenhuma possibilidade de ser insubmisso à autoridade delegada por Deus? Sim, a possibilidade sim. Tem uma possibilidade, uma única possibilidade. A Bíblia fala apenas de uma situação em que a insubmissão é aceitável. Sabe quando que é? É quando a autoridade exige de nós compromisso com ela e abandono da nossa fé, abandono do nosso compromisso com Deus, com o seu reino, com os seus mandamentos, com os princípios que estão na palavra de Deus. Aí, nós podemos nos tornar insubmissos. Foi o que aconteceu com os discípulos quando o sumo sacerdote exigiu deles que eles não ensinassem a doutrina de Jesus. Não, nós não queremos mais que vocês falem sobre esse nome. Nós já não falamos isso para vocês, que nós não queremos que vocês ensinem sobre esse nome de Jesus. Aí em Atos 5:29, lê lá, confirma, Pedro diz o quê? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse caso específico, quando que Deus não nos permita chegar nesse ponto, quando nós formos tolhidos de pregar o Evangelho, aí nós devemos fazer como os missionários lá na China. Vamos para os túmulos, vamos para os subterfúgios, vamos para os porões, mas não vamos deixar de pregar o Evangelho, porque melhor, maior, importa mais ainda obedecer a Deus do que aos homens. O nosso compromisso é com Deus e com o reino de Deus. Se alguém em posição de autoridade quer que pequemos, então nós podemos desobedecer. Nós não vamos obedecer. O quarto princípio, na realidade o terceiro princípio, mas o quarto ponto meu aqui que eu quero trabalhar com vocês é a questão da rebelião. Quero falar um pouco sobre rebelião. Assim como a submissão proporciona a manifestação de bênçãos, a rebelião traz para nós, sobre nós, a manifestação de maldições.
A rebelião, meus irmãos, não tem nada em Deus, porque toda rebelião ela tem como início, meio e fim a revolta de Satanás. Por quê? Porque Satanás se rebelou contra Deus, ele queria tomar a liderança de Deus, queria tomar a posição de Deus. Leia Isaías 14, de 12 a 14. Ele diz, eu vou subir mais alto e vou ser como Deus, mais do que Deus. Ele quis dizer, eu vou subir acima de Deus e quero ser mais do que Deus. Então, toda rebelião, ela vem de Satanás. E Satanás, olha só, conseguiu o apoio de 1/3 dos anjos criados pelo Senhor, está em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 3, 4 e versículo 9, você pode ler lá. E esse 1/3 dos anjos que Deus havia criado se transformaram nos demônios, que tem um único objetivo, tornar a humanidade, tornar os homens, tornar especialmente os cristãos rebeldes contra Deus. Por isso nós precisamos vigiar muito, precisamos estar muito alerta. A questão da rebelião, ela é tão séria que Deus qualifica a rebelião como pecado de feitiçaria. Por quê? Sabe por quê? Porque os feiticeiros são comandados por Satanás. Os feiticeiros são guiados, a autoridade que eles reconhecem é a autoridade do diabo. Então, da mesma forma, quem se rebela aos olhos de Deus, tá, são também comandados por Satanás. Leia 1 Samuel 15, 23, que você vai ver isso aí. Então, assim como a submissão está firmada na obediência, a rebelião tem o seu fundamento no contraposto, que é a desobediência, e Deus não admite. Vamos ver alguns exemplos de rebelião, assim bem, que se destacam bem na palavra de Deus. Primeiro, Adão e Eva, né? Adão e Eva é um master. Adão e Eva foram criados com a mesma natureza de Deus. A Bíblia diz que eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas o que eles fizeram? Se rebelaram contra o Senhor quando desobedeceram a Ele, comendo do fruto da árvore proibida, da árvore que Deus falou que não podia comer. E olha as consequências que trouxeram para todos nós, para toda a humanidade, essa rebelião deles. Os outros 2 rebeldes que a Bíblia aponta e que a gente tem conhecimento é Miriam e Arão. Eles eram irmãos de Moisés, foram colocados por Deus abaixo da autoridade que Deus havia delegado a Moisés, mas eles resolveram se rebelar contra Moisés, porque Moisés resolveu se casar com uma mulher que não fazia parte, que não era pertencente à tribo de Israel. Era uma cosita de um outro povo. Então, veio imediatamente a repreensão de Deus sobre Miriam e sobre Arão, porque Deus não aceita a rebelião. Os outros que nós temos também, que saltam aos olhos, como os rebeldes, foram Coré, Datã e Abirão. Esses 3 eram autoridades no meio do povo de Israel. Eles eram chamados de maiorais, chamados ao ajuntamento, eram varões de nome. A Bíblia diz isso deles. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram, né? Se rebelaram contra Moisés e Arão e ainda quiseram levar líderes, outros líderes maiorais como eles, para a rebelião. O que aconteceu com eles? Deus se revoltou com a atitude deles, eles foram tragados pela terra. Diz a Bíblia que a terra se abriu e eles foram tragados pela terra. Tá? O que faltou a Coré, Datã e a Abirão foi o entendimento de que, mesmo que estejamos ocupando um cargo de autoridade, governamental, eclesiástico, familiar, civil, qualquer que seja o cargo de autoridade que você esteja investido nela, que você esteja ocupando, sempre vai haver alguém maior, com mais autoridade sobre você. Sejam outras pessoas, e a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
ou unicamente a Trindade, unicamente Deus, ele vai estar acima de você no exercício da sua função de autoridade. Em 1 Coríntios 11:3, está escrito assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, ao final, se você achar, eu já cheguei no ponto que aqui quem manda sou eu. Não, acima de você tem Deus. Acima de você tem Deus, porque Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem. Entenderam? É isso aí. Concluindo, quando nós estivermos na posição de autoridade, vamos pedir a Deus graça para exercer essa posição, para não sermos opressores, né? Para sermos humildes, para sermos condescendentes com aqueles que resistem à autoridade, para saber envolvê-lo, abraçá-lo, trazê-lo para essa conscientização de que a autoridade vem de Deus, é delegada por Deus para a outra pessoa. Quando nós estivermos em submissão, vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis à autoridade que estiver sobre nós. Respeitemos, sejamos submissos àqueles que o Senhor colocou à nossa frente para nos guiar. Aquele que Deus levantou sobre nós. Quer seja o nosso pastor, quer seja o nosso pai, nossa mãe, quer seja o nosso patrão, o empregador que nos deu o serviço, quer seja o presidente da República, o Senado, a Câmara, o prefeito, quer seja qualquer tipo de autoridade que estiver sobre nós, vamos entender que ela é uma autoridade que Deus é que colocou sobre nós, acima de nós. Agora, quanto à rebelião, o que nós vamos fazer com a rebelião? Nós temos que orar muito, sabe, meus irmãos? Nós precisamos orar para que nunca, nem mesmo assim de relance, faça parte dos nossos pensamentos a rebelião como uma possibilidade hipoteticamente agradável. Vamos nos policiar. É da nossa natureza, às vezes, a rebelião. Uns não tanto, mas outros são belicosos e tudo discorda, tudo não quero saber. E aí, o que acontece? Vai procurar outras pessoas para influenciar e querer trazer para o mesmo pensamento. Não vamos fazer isso, meus irmãos. Eu tenho me policiado muito nisso. É da minha natureza, a belicosidade. Mas eu tenho, não vou fazer isso, porque isso pode ser uma rebelião. Pode ser caracterizado como uma rebelião. Como, por exemplo, você não concorda com alguma coisa que o seu pastor está fazendo. Vamos usar, no nosso caso aqui, que o seu pastor está fazendo. Aí você vai lá, conversa com ele, mas ele fala, não, é assim mesmo, esse é o melhor, confia em mim, porque esse é o melhor. Mas você não se conforma. Aí você vai no irmão e fala assim, você está vendo? O que você acha? Você não acha também que o pastor está errado? Que ele não deveria fazer isso? Olha só, olha como é que começa a rebelião. Aí a pessoa fala assim, eu não tinha pensado, você tem razão. Olha, já tem duas aí. E você é culpado porque você foi lá falar com o irmão. Então eu tenho me policiado muito. Eu falo assim, não, vou ficar quieta, deixa, vou orar. E Deus é que resolve essa questão de autoridade. Entenderam, meus irmãos? Compreenderam essa questão de autoridade, submissão e rebelião? Esses três princípios que são muito claros na palavra de Deus. E quem os segue, quem entende e segue a autoridade, segue a submissão e rejeita a rebelião, este será grandemente abençoado por Deus. Amém? Vamos orar, encerrando. Pai nosso, que estás nos céus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado. E eu sei, Senhor, que Tu tens prazer em nos ensinar e prazer em nos fazer conhecer, Senhor, os Teus mandamentos e as coisas que Te agradam. Eu te peço em nome de Jesus que o ensino desta manhã
seja profícuo, Senhor, na vida do teu povo. Que todos entendamos, Senhor, que toda autoridade provém de ti e o Senhor é a autoridade suprema. Que no tempo certo, Senhor, o Senhor há de agir com juízo e justiça. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude na nossa caminhada. Muitas vezes, Senhor, esta caminhada vai exigir de nós sacrifícios. Sacrifícios de submissão, sacrifícios de obediência, sacrifícios de rejeição à rebelião. Nos dê graça, Senhor, que o teu Espírito esteja nos envolvendo, tocando na nossa mente, no coração, para que possamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. Nos dê graça, nos abençoe, continue agindo no meio do teu povo, continue fortalecendo o teu povo, Senhor. Aqueles que estão enfermos, levanta, Senhor, do leito de enfermidade. Aqueles que estão tristes, Pai, ó Senhor, que a tua alegria seja a força deles, Senhor. Pai, aqueles que estão recém-operados, Pai, com a nossa irmã Carla, que o Senhor esteja ali, Senhor, fortalecendo a tua serva, abençoando a tua serva nesse período de recuperação. Senhor, aqueles que estão com suspeita de estarem contaminados, infectados pelo coronavírus, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo o organismo de cada um, para que esse vírus não debilite, Senhor, que esse vírus não produza mais vírus, mais organismos que danifiquem, Senhor, o corpo dos teus servos, das tuas servas. Senhor, aqueles que estão aguardando por alguma cirurgia, Senhor, atenda, Senhor, abra portas. O Senhor é aquele que abre portas onde não existe. E nós estamos exatamente vivendo esta situação de não existir vaga nos hospitais, de não existir vontade dos médicos, condições, vamos dizer assim, dos médicos, de realizar cirurgias que são necessárias, mas não são exatamente fatais. Senhor, então, em nome de Jesus, abra essas portas, Senhor, abra essas portas para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Pai, ajude e abençoe os nossos pastores, fortalecendo-os na fé, na alegria, na comunhão, no amor, Senhor, para com as tuas ovelhas. E nós, suas ovelhas, nos ajude a entender esses 3 princípios valorosos para a vida de todo cristão. É assim que nós oramos agradecidamente em nome de Jesus. Amém.